Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre treinar. Eu quero saber o que você tem treinado, o que você tem repetido com frequência, com constância, com intensidade na sua vida e que está te tornando especialista em alguma coisa. Talvez você não esteja entendendo muito bem a pergunta e eu vou te contar uma história para que você perceba, tá? Exatamente a diferença entre um treino potencializador e um treino limitante. Vamos olhar para a vida do atleta Michael Phelps. Ele é um dos maiores recordistas aí do mundo da natação, um atleta muito, digamos que, valorizado e reconhecido pelos seus resultados, né? Ele é um atleta de altíssima performance. E se a gente for olhar para a vida dele profissionalmente falando, a história, a biografia dele conta que ele treina intensamente e vem aprimorando essa habilidade desde a infância. Ele não começou a se tornar um recordista na juventude, ainda na infância ele já era um medalhista, ele já era um nome muito promissor, né, na natação. E uma das coisas que ele adotou como um hábito foi treinar insistentemente a natação. Ele sempre teve a disciplina de treinar por horas e horas e horas diariamente, sol ou chuva, durante a semana ou final de semana, mas ele estava sempre ali dedicado a esse compromisso de treinar, 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 até se tornar de fato e de verdade o atleta que ele é hoje, né? Até obter os resultados que ele tem hoje. E quando a gente olha para a vida do Phelps, pensando na vida pessoal dele, ele também treinou. Treinou e treinou algo que trouxe para ele um resultado negativo. Algo que trouxe para ele um resultado limitante. E esse treinamento, talvez até inconsciente, mas foi um treinamento também repetido. Foi um treinamento também com alto impacto emocional. E eu tô falando essa expressão para que a gente também faça uma conexão do treinamento com a construção de crenças. E a crença nada mais é do que uma verdade absoluta para cada um de nós. Então, no mundo profissional, ele criou uma crença, uma verdade absoluta, de que ele era muito bom naquilo que ele fazia, de que quando ele caía em uma piscina, ele tinha inúmeras possibilidades, né? Estatisticamente, ele tinha inúmeras possibilidades de ser o vencedor, de ser um medalhista. Exatamente porque ele treinou e ele sabia o tempo e as habilidades e a capacidade que ele tinha ao cair dentro de uma piscina, né? Só que, em contrapartida, ele também viveu na infância situações repetitivas, né? Situações que ocorreram com muita frequência ou situações de muito impacto emocional que imprimiram nele. É como se fosse literalmente uma tatuagem, que marcaram nele uma identidade, uma crença absoluta de abandono, de rejeição, de não merecimento, de insuficiência. E isso foi causado no momento em que os pais dele se separaram. A biografia dele conta que isso aconteceu quando ele tinha aproximadamente 9 anos de idade. Só que isso só veio à tona a consciência dele, o impacto dessa relação distanciada, né? Porque a partir da separação, ele e o pai começaram a ter um relacionamento muito distante, então ficou esse vazio. Faltou ali esse senso de pertencimento, de amor, de validação, porque para a criança o que importa é ser validado. É aquela famosa situação, aquela cena em que a gente vê que a criança cai e o pai fala: filho, levanta, vem, tô aqui, tô com você. Porque ali está sendo formada a identidade, ali está sendo formado literalmente o comportamento daquela criança. Ele acredita, quando nós somos criança, quando a gente está na infância, a gente acredita piamente naquilo que os nossos pais falam. E por repetição, o que os pais nos dizem pode construir uma crença positiva, potencializadora, ou uma crença negativa, limitante, né? E na ausência do pai, o que o Phelps descobriu, isso já depois que ele terminou uma Olimpíada, que ele chegou, digamos que em um dos topos da carreira dele, que ele foi recordista, acumulou inúmeras medalhas em uma Olimpíada. O que se pode descobrir hoje com a observação da vida dele
é que existem muitos picos e vales, muitos altos e baixos. E os altos, ele acontece quando ele está focado na vida profissional dele, onde ele treinou e desenvolveu essa habilidade de ser o melhor naquilo que ele faz. E quando se olha para a vida dele pessoal, também ele treinou repetidas vezes, através da maneira com que ele pensa, através da maneira com que ele sente, através da forma com que ele observa os fatos acontecidos, e ele fica repetindo, muito provavelmente somente internamente, cenas que fazem com que ele se sinta não valorizado, não amado, não capaz, não bom o suficiente. Tudo isso por uma emoção, por uma interpretação de fatos que gerou uma emoção de rejeição e de abandono nesse percurso, nesse período de separação e por todo esse tempo de afastamento, de distanciamento do pai, que gerou esse vazio nele, né? E vamos pensar o que isso causa. E se você for pesquisar, você vai ver que a carreira dele profissional é de sucesso, 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 sucesso. Já a vida pessoal é de várias quedas. Quedas por conta de depressão, quedas por conta do alcoolismo, envolvimento com drogas, envolvimento com acidentes, com situações contraditórias frente às leis da sociedade. E aí é totalmente contraditório você ver um atleta de altíssima performance com uma vida cheia de altos e baixos emocionalmente. E é por isso que eu te pergunto, o que você tem treinado? Você tem treinado o seu corpo para ter saúde, para ter disciplina, para ter bem-estar, para ter vigor, para ter autoestima, para ter força, energia, disposição? Ótimo. Mas é preciso também treinar a sua mente. E o treinamento da mente, muitas das vezes, é necessário desconstruir para construir. Só que na mente a gente não consegue desconstruir um hábito. Para reforçar um hábito positivo, é preciso literalmente causar uma abstinência. Se antes você vinha repetindo um sentimento de abandono, de rejeição, de ausência, de falta, de não capacidade, de não merecimento, hoje você precisa construir um pensamento oposto positivo a isso. E vamos voltar aqui para o Michael Phelps. Ele narra em diversas entrevistas que houve um momento da vida dele em que ele chegou no fundo do poço e que ele de fato tentou o suicídio, que ele desejou realmente não mais viver. Ele chegou nesse topo e a sensação que ele teve foi de olhar à volta dele e pensar, mas para que tudo isso? Com quem que eu estou dividindo isso? O desejo interno dele do coração era o desejo daquela criança de 9 anos que queria que o pai estivesse perto para aplaudir, para valorizar, para celebrar, para vibrar com ele aquela conquista. E ele seguiu um momento de inúmeras conquistas e que esse amor do pai não estava presente. Esse acolhimento, essa valorização, essa validação do pai não existia. E isso trouxe para ele um vazio profundo. E nesse vazio profundo, um atleta amigo dele apresentou o livro Uma Vida com Propósito, do autor Rick Warren. Um livro maravilhoso, que eu vou colocar aqui a descrição para você, e que trouxe para ele essa reflexão de qual é o meu propósito, qual é a minha identidade, para que de verdade, para que de fato eu fui criado, o porquê eu vim a esse mundo, qual é o sentido, qual é a razão da minha vida. E ao olhar esse livro, ele identificou que um dos sentidos, um dos propósitos que ele tinha na vida era ajudar pessoas. E que ainda que ele conseguisse ajudar uma pessoa, aquilo já traria um sentido diferente para a vida dele. E esse momento desse encontro com Deus foi o resgate dele de um dos momentos em que ele estava num grande fundo do poço. Mas lembra que eu te falei que tudo aquilo que a gente treina, seja por repetição ou que a gente aprende por um alto impacto emocional, é o que vai impactar no comportamento na vida adulta? Então é necessário estar atento a tudo que você está fazendo, tudo que você decide na sua vida está te levando para algum lugar. Então tudo que você faz como rotina no teu dia a dia é um treinamento. Você pode estar treinando o seu corpo a se viciar em açúcar, a se viciar em carboidrato, a se viciar em refrigerante, em uma bebida alcoólica, ou a se viciar em uma fritura, ou a se viciar numa preguiça, a se viciar na procrastinação, a se viciar até mesmo nesse pensamento de não, amanhã eu faço. Não, eu não sou bom bastante nisso. Não, eu não vou nem tentar, porque isso aqui vai dar muito trabalho.
Então você vai repetindo para sua mente, ou a sua mente repetindo para você, como se fosse literalmente um diálogo interno, e você vai, todos os dias você tá com aquela mesma conversinha, tá? Com aquele mesmo diálogo interno. E isso vai se transformando na sua verdade. Isso vai se transformando no seu hábito, no seu vício. Você está sendo treinado em algo que no fundo, você sabe que aquilo ali é negativo, é limitador, te impede de chegar onde você quer chegar, mas se transforma em um vício, que muitas das vezes você não está nem atento, você não está nem consciente de que você mesmo está construindo uma crença limitante na sua vida. Como o oposto também é uma verdade. A atitude de fazer escolhas, de estar presente, de estar atento naquilo que você escolhe para comer, naquilo que você escolhe se vai ficar mais um pouquinho na cama de preguiça, ou se vai levantar para fazer uma caminhada, nem que seja de 30 minutos, de 10 minutos, de 5 minutos, fazer um exercício, uma atividade física, isso é um treinamento. Hoje você começa gradativamente falando, amanhã você vai aumentando. E quantas pessoas a gente conhece que tem o hábito de treinar, né, uma atividade física, praticar um esporte, e que a pessoa fica literalmente como se estivesse em estado de abstinência quando ela está tolhida, impedida de fazer aquela atividade. Porque é um vício mesmo. A pessoa fica, não, mas eu tenho que treinar, não, mas eu tenho que correr, não, mas eu tenho que nadar, não, mas eu tenho que fazer isso e aquilo. Porque o corpo se viciou. E por que isso acontece? Porque tudo que nós fazemos, seja uma atividade motora que manda um comando neural, seja uma atividade de pensamento que geram emoções que também produz, através de um comando neural, a produção de um hormônio, de uma química hormonal, e nós nos tornamos viciados nesses hormônios. E hoje, falando do exemplo ainda do Michael Phelps, que tem inúmeros altos e baixos por conta da depressão, percebe-se o quanto ele tem ali um vício que foi formatado desde a infância, que é um vício realmente dessa baixa autoestima, dessa fragilidade, dessa fratura na identidade, um vício de um abandono, de uma rejeição, de uma insuficiência. E aí talvez quem olhe para a vida dele pense, nossa, mas o cara tem tudo, ele é o cara, ele é o peixe, ele é o recordista. E os níveis dele são difíceis de ter um outro que chegue no nível, na qualidade dele como atleta. Mas quando olha, o cara tem um vazio por dentro. E ele conta em uma dessas narrativas, ao ler esse livro Uma Vida com Propósito, que uma das coisas que fez com que ele conseguisse sair daquele momento ali de fundo do poço foi esse reencontro com o pai. E que não precisou muitas palavras, mas precisou um abraço de se sentir acolhido nos braços, no colo do pai. E aquilo ali já foi uma porção, uma pequena porção de cura. Mas quando a gente fala de vício, e a gente sabe disso quando vê, né, diversas instituições que tratam do vício, é preciso um dia após o outro, né? Um dia após o outro. Hoje você consegue estar atento e consciente e dizer não, faço a minha escolha de me manter limpo, né? Como diz os alcoólicos anônimos, de hoje eu não bebi, hoje eu não tive contato com álcool. E da mesma maneira, é estar consciente para que hoje, só hoje, só hoje, só hoje, só hoje. Cada dia você vai dizer, como por exemplo para preguiça, não, hoje, só por hoje eu vou levantar e vou caminhar. Não, só por hoje eu vou ter uma alimentação saudável. Não, só por hoje eu vou fazer uma escolha que vai potencializar, né? Ao invés de me limitar. E isso é uma atitude de disciplina. E é por isso que eu estou te perguntando, em que você está treinando? Em que você está se tornando bom? Você está se tornando bom em dar desculpas e construindo uma crença que está te limitando? Ou você está se tornando bom em literalmente dizer para essa voz interna, para esse diálogo interno, que é você que está no comando e que só por hoje você vai fazer o que você decidiu fazer? Que só por hoje, comparando com a vida do Michael Phelps, você escolhe ser um atleta de alta performance, de resultados e de recordes e de medalhas e de chegar onde você quer chegar. Escolhe. Eu quero te contar um pouquinho sobre a minha vida. Faz muito sentido comparado com essa narrativa do Michael Phelps. Eu também, na infância, por conta de separações e muitos desencontros, desentendimentos na relação dos meus pais, eu trazia isso para mim. A cada vez que eles brigavam, se desentendiam, ou até mesmo no ato da separação, não era como se fosse uma questão da relação deles homem e mulher. Era como se meus pais estivessem se separando de mim. E principalmente o meu pai, que ficou muito mais distante depois desse processo de separação,
o meu sentimento era de abandono, era de rejeição, era de não ser boa o bastante. E o meu pensamento era sempre de eu tenho que fazer mais para dar orgulho para meu pai, eu tenho que conquistar mais, eu tenho que ser boa no que eu faço, eu tenho que conquistar coisas relevantes materialmente falando para dar orgulho, para que meu pai esteja perto de mim, para que ele queira estar perto de mim. Era como se eu quisesse comprar o amor com conquistas materiais ou status, coisas assim, com o que estivesse fora. E foi exatamente no momento em que eu cheguei num patamar que, tipo, puxa, conquistei basicamente o que eu planejei alcançar. E olhei pro lado, né? Olhei à minha volta e quem eu queria que estivesse lá para celebrar comigo, que era o meu pai, não estava. E aquilo me trouxe um vazio tão grande que quem me acompanha aqui sabe que eu cheguei a um momento da minha vida, em 2014, e que eu, num diálogo com Deus desesperado, a dor na alma era tão grande e que aquilo refletia na minha carne que eu cheguei a dizer para Deus que, olha, essa vida se resume nisso aqui, cuida da minha filha, mas pode tirar minha vida porque eu não quero mais viver. E hoje, consciente do que estava acontecendo dentro do meu corpo, eu sei que ali, ainda que não tivesse acontecido um diagnóstico, mas era uma depressão. E o que é a depressão? A depressão é um olhar para o passado. A depressão é olhar para o passado no sentido de existe algo que eu vivi que foi muito bom e que eu perdi e que eu não vejo como recuperar, como resgatar. Existe algo no passado que eu queria ter vivido e que eu não vivi e que eu queria voltar lá para viver. Então é sempre um sentimento meio que de lamento, de perda, de falta e que gera esse sentimento digamos que de impotência, né, de não conseguir voltar lá para resgatar e que a pessoa fica o tempo inteiro olhando para trás. E é por isso que muitas das vezes a gente tem a sensação, ao ver uma pessoa que está passando por esse diagnóstico de depressão, de que ela está vivendo uma vida cinza, de que tem tudo à volta dela para ser uma vida colorida, para ser uma vida feliz, realizada, mas que parece que a pessoa não tem prazer na vida, né? E quando a gente fala do lado biológico, de como que estão os hormônios, né, qual é o impacto da parte física, da parte clínica na pessoa, é exatamente uma baixa de serotonina e de noradrenalina, que são o quê? A serotonina é o hormônio do bem-estar, né, é o hormônio do prazer, da satisfação. E quando a gente olha para a noradrenalina, é um hormônio que produz essa motivação, essa vontade de superação, né? E isso está em falta, exatamente porque a pessoa não tem o quê? Uma visão de futuro. Ela não consegue sonhar, ela não consegue ter um alvo, ela não consegue ter uma meta. Ela está só olhando para o passado e lamentando aquilo que ela perdeu, sem olhar para o presente, para valorizar aquilo que ela já tem, para ser grata por aquilo que ela tem, e sem conseguir olhar para o futuro e planejar algo que está ali, que está na mão dela, que ela pode dar mais um passo e alcançar, e viver coisas tão maravilhosas quanto aquilo que ela já viveu no passado, né? E exatamente isso que aconteceu comigo, e foi uma das portas, né, que desencadeou ali um caminho para digamos que para o desenvolvimento, né, do câncer, que já tinha uma probabilidade genética, somada ao ambiente, as experiências negativas que potencializaram, né, a minha questão de adoecer. E isso é uma outra história que eu conto aqui em outros vídeos. E tudo isso culminou no diagnóstico do câncer, né? E quando a gente olha para a vida do Michael Phelps, tudo isso vem sendo para ele um desafio, porque a todo tempo e a todo momento, quando ele chega no auge da serotonina e da noradrenalina, que é causada por perseguir um alvo e alcançar esse alvo, quando ele chega no momento do ápice dessas emoções, desses hormônios, que é a vitória, que são as medalhas, que é a conquista, alcançou, ele baixa de novo, como se tivesse um vazio, tipo, mas e agora? Quem eu queria que estivesse aqui para celebrar comigo não está. Então ele volta para uma rotina, que é aquele período no meio da pausa, das férias do atleta, e que aquilo ali não está fazendo sentido para ele. Que baixa o nível de serotonina, baixa o nível de noradrenalina e ele volta de novo para aquele velho vício. Aquele vício de abandono, rejeição, não merecimento, insuficiência, falta, ausência. E é um vício. E aí você talvez esteja me perguntando, tá, Vânia, mas como é que eu faço então para sair disso? Porque talvez você, como eu, não tenha sido diagnosticado como uma depressão. Mas talvez você consiga perceber pelo que eu estou falando o quanto você está viciado em comportamentos, em atitudes, em decisões
que não potencializam, pelo contrário, que te limitam e que num futuro próximo podem te levar a adoecer, podem te levar a perceber que você desistiu de atingir alguns objetivos por conta de repetir um treinamento que é um treinamento literalmente diário, que é o treinamento de decidir fazer as coisas certas ou decidir fazer as coisas erradas. E isso eu não estou falando de coisas grandes, eu estou falando de decisões pequenas, um treinamento de coisas bem pequenas, mas que é essa base de sustentação para uma vida de alta performance, para uma vida de sucesso, para uma vida de realização, para uma vida com propósito. E pode ser desde a decisão de vou levantar, né, da cama e vou começar o meu dia, e vou ter um planejamento, e vou ter decisões, e vou ter alvos para alcançar no meu dia, vou treinar, vou fazer uma alimentação saudável, vou me exercitar, vou sorrir para a vida, vou me autocuidar, vou cuidar da minha autoestima, vou cuidar do templo do Espírito Santo, ou simplesmente não. Hoje eu não quero nem levantar da cama, hoje eu quero ficar aqui de preguiça, hoje eu não quero nem me arrumar, não quero nem me olhar no espelho. Então, o que você tem treinado? Esse é um treinamento. Sabendo que existe uma química hormonal, que ela pode ser estimulada através da forma com que você pensa, da forma com que você fala, através do movimento. O corpo precisa de movimento, nós não fomos feitos para ficar parados. Essa química hormonal, ela é produzida naturalmente. Nós temos uma farmácia natural no nosso organismo e ela é produzida naturalmente através das próprias formas de pensar, de falar e principalmente do seu agir, da sua movimentação. Então, o meu convite hoje para você é: escolha treinar pensamentos, palavras, sentimentos, atitudes, comportamentos, hábitos que sejam potencializadores, que construam em você uma autoimagem positiva, que construam em você uma crença de que você é, de fato e de verdade, a imagem e semelhança de Deus, que Ele te afirma que você tem o poder e autoridade dado por Ele, que Ele colocou em você um poder único, e que Ele te fez somente um pouquinho menor em estatura. Então não tem nada que você diga para você, eu vou fazer, que você não tenha capacidade, habilidade, potencial para fazer. Talvez precise treinar para aprimorar, para desenvolver, para construir essa nova habilidade, mas você vai chegar lá. Só que para isso é preciso o quê? Construir esse hábito, treinar para se tornar. E eu te convido a treinar para se tornar aquilo que Deus te chamou para ser. Imagem e semelhança dele, governante do reino. Você veio aqui para governar, então comece a governar sobre a sua própria vida. Comece a governar sobre as suas próprias decisões. E escolha se viciar em coisas boas. O Phelps era viciado em cair na piscina, viciado em treinar horas e horas e horas e horas por todos os dias da vida dele. E isso era o momento que levava ele para o auge. Mas também se viciou em pensamentos autodestrutivos, em pensamentos de insuficiência, em pensamentos de talvez não ser bom o bastante. E eram nesses momentos em que ele alimentava, em que ele treinava a mente, os pensamentos, os sentimentos, as palavras que saíam da boca dele, negativamente falando, que ele desce ainda hoje, infelizmente ainda hoje, ele ainda tem esses vales. Mas é na hora que ele relembra e na hora que ele volta a treinar, na hora que ele decide que ele vai usar como propósito transformar uma única vida ou levar a felicidade, ainda que seja para uma única vida, que ele consegue voltar para um treinamento positivo. E é isso que eu quero que você faça. Te recomendo ler esse livro, Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren. E também te recomendo escolher todos os dias treinar algo bom, se viciar em algo bom, construir a disciplina em algo bom. E isso, depende dos pequenos passos, das pequenas escolhas que você faz no teu dia a dia. Então começa hoje a fazer a diferença na tua vida. Treine e seja um atleta de sucesso, medalhista, recordista na sua própria vida, sem se comparar com a vida de ninguém, mas se comparando com quem você era ontem, sabendo que hoje você está muito melhor do que você foi, tá bom? Um beijo, vai viver sua vida extraordinária.